Um outro grupo de alimentos que eu coloco para vocês também são dos cereais integrais, né? Que ali entram aveia, quinoa, amaranto, arroz integral, farinhas integrais, né? Até trigo, aquele trigo em grãos para fazer salada, sabe? E por quê, né? Por que a gente precisa consumir esses cereais integrais? Falei que a gente precisa ter um intestino povoado de bactérias boas. Só que essas bactérias, elas precisam comer. E elas vão comer o quê? As fibras, né? Elas se alimentam das fibras desses alimentos, principalmente ali da aveia, né? Porque a aveia, ela forma ali os ácidos graxos de cadeia curta, que vai ser substrato, né? Vai ser o alimento dessas bactérias. Então, é importante a gente não só consumir essas bactérias, mas também fornecer o alimento para essas bactérias, que a gente consegue, então, através das fibras, né? Se a gente fornece o alimento correto para essas bactérias elas vão ficar mais fortes e vai fazer com que não dê chance para as bactérias ruins povoarem o nosso intestino. Então, com isso, a gente faz com que tenhamos um intestino mais saudável. Sem contar que as fibras, elas também ajudam a diminuir colesterol, né? Aquele colesterol ruim, ela faz com que a gente tenha uma eliminação maior de sais biliares, então a gente precisa produzir mais sais biliares e a gente consegue fazer essa produção através do colesterol, então vai ser retirado o colesterol para a produção de sais biliares. Tem a questão também que as fibras ali, elas conseguem carregar o colesterol ruim junto com as fezes. Então, a gente consegue ter um maior perfil lipídico ali através do consumo maior de fibras. Sem contar também que as fibras, elas demoram mais para serem digeridas, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as fibras demorando mais para serem digeridas, elas acabam gerando mais saciedade. Parece que o alimento ele fica mais tempo ali passando pelo nosso trato digestório. E isso gera mais saciedade, faz com que você sinta menos fome. E sentindo menos fome, você vai comer menos, né? Então você acaba conseguindo emagrecer também. Então vejam os benefícios de consumir fibras, né? Incluir fibras na sua alimentação. Para ela funcionar de substrato, então, para as bactérias boas do nosso intestino, deixá-las fortes e deixando um intestino mais saudável. Ajuda também na redução, no controle do colesterol também, né? Melhorando ali o perfil lipídico, consequentemente aí a longo prazo diminuindo o risco de doenças cardiovasculares também. Aumentam a nossa saciedade, então faz com que a gente consuma menos, sinta menos fome ali nos intervalos, então fique petiscando menos, né? E a gente sabe que quando isso, assim, muitas das pessoas, né? Quando elas ficam petiscando, sente aquela fomezinha e aí elas vão começar a petiscar, elas acabam petiscando aqueles alimentos que são mais gordurosos ou mais açucarados, né? E isso tudo, e isso sem perceber, tá? Às vezes a gente tá ali no meio do trabalho, sentado, né, em frente ao computador, e aí a gente tá ali petiscando, e aí você nem percebe o que você está comendo, né? Então, isso porque você está com um pouco de fome ali, então você vai comendo, petiscando e não percebe. E isso tudo vai acumulando, vai gerando, então, um ganho de peso, né? Então, se a gente consome mais fibras, a gente vai ter menos fome ao longo do dia. Então, a gente vai evitar ficar petiscando a todo momento, tá?
Sem contar também, né, por esse poder das fibras elas terem essa digestão mais lentificada, ela faz também com que a gente não tenha aqueles picos de hiperglicemia, né? O pâncreas, que é o órgão que secreta a insulina, que é a insulina que vai captar essa glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula, faz então com que a gente como a digestão ela é mais lenta, então a insulina ela é secretada lentamente também, então a gente não demanda tanto do nosso pâncreas, fazendo também com que ele, a longo prazo, né, essa secreção muito intensa leva a uma falência do nosso pâncreas. Então, se a gente poupa o nosso pâncreas, faz com que essa secreção seja mais lentificada. Isso poupa o pâncreas, fazendo então que não tenha um surgimento de um diabetes no futuro, por exemplo. E também faz com que a gente não tenha esses picos de hiperglicemia, né? Porque esses picos de hiperglicemia, eles são muito ruins. Eles geram uma inflamação no nosso corpo também, né? Então, isso não é bom,